Podemos começar a nossa conversa de hoje? Meu amigo, pronto É? para o combate. Então vamos lá. Como a gente tradicionalmente faz, gostaria aqui de dar o nosso boa noite às pessoas que estão entrando aí pelo Instagram para assistir essa nossa conversa. E para aqueles que aqui estão pela primeira vez, este aqui é o nosso programa interativo de número 4, denominado O Brasil pela Razão. Então, a nossa ideia aqui é conversar sobre assuntos da atualidade de forma racional, de forma imparcial, de forma desapaixonada, né? Quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo, se puderem, nos ajudem e acompanhem, nos sigam lá no nosso canal do YouTube, @o Brasil pela Razão, sem acento. A gente precisa conseguir 50 seguidores lá pelo YouTube para que a gente possa fazer as nossas transmissões simultâneas pelo Facebook, pelo YouTube e aqui pelo Instagram. Peço também a gentileza de nos seguirem no Instagram, @a_torres e @Coronel Paulo Mendes. E hoje nós vamos experimentar uma modalidade um pouco diferente. Ao final da nossa conversa, nós vamos ficar online aí em condições de trocar uma ideia, responder algum questionamento das pessoas que estão nos acompanhando. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Vou pedir para o meu amigo Barra aí que apresente aí os objetivos aí dessa nossa iniciativa e os conteúdos que nós vamos conversar no dia de hoje. Muito obrigado, Mendes. Boa noite para a senhora, para o senhor, que nos dão a honra de nos seguir, nos acompanhar no dia de hoje. Mendes já falou, Brasil pela Razão. A razão é aquela que nós buscamos a melhor compreensão das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Ninguém é proprietário, ninguém é dono, é como a verdade. Ninguém é dono da verdade. É um espaço realmente para discussões desapaixonadas. Vamos usar o cérebro, a capacidade da gente se comunicar. E o lugar de contendas, de violência, aí não é aqui, é em outros locais que não aqui. É importante, a gente hoje, nós temos alguns temas que trabalhamos durante os últimos dias, né, Mendes, que são bastante atuais. Nós vamos listar aqui rapidamente. Nós pretendemos hoje tratar de uma questão que está no noticiário, que é a questão dos chamados pagers, né, os pagers explosivos, que estariam sendo utilizados em confrontos entre Israel e o Hezbollah, dominam o noticiário no dia de hoje. Também temos a questão dos debates políticos que às vezes enveredam para um campo da contenda física, que é justamente o contrário daquilo que nós estamos nos propondo aqui, o evento lá da cadeirada do candidato da Atena sobre o candidato Marçal, lá na Prefeitura de São Paulo. E temos também as questões ligadas a... Sempre há uma discussão, uma polêmica quanto à questão do horário de verão. Vamos tratar disso também. E, é claro, não podemos deixar de falar dessa situação gravíssima que se abate sobre o Brasil como um todo, que é essa questão da crise climática, com as queimadas, com a deterioração da nossa atmosfera, a atmosfera veiculando agentes tóxicos, que tem feito mal a toda a nossa população. Basicamente é o que temos para hoje. Aí eu já vou pedir ao nosso querido Mendes. Mendes, como é que tu está vendo aí a situação dos pagers, né? Os pagers explosivos que estão sendo usados? O que tu depura disso aí? Então, essa questão aí recente aí que nos últimos 3 dias tem orbitado aí na imprensa e suscitado um grande debate. Inicialmente foram pagers que explodiram, depois foram walkie-talkies. Se fala também em placas de geração de energia solar, né? Então, nós, assim como nós temos a nossa origem aí no ambiente militar, é sempre um assunto que suscita a nossa curiosidade. A gente busca
auferir conhecimentos e eu dediquei aí alguma pesquisa sobre o assunto, né? E algumas constatações elas ficam muito claras para mim, né? Então, a primeira delas é que o modo da guerra, o modo de fazer guerra, ele vem mudando, né? Então, nós vimos aí na Ucrânia esse uso maciço de drones de toda a natureza, alterando a característica de mísseis com características muito peculiares, né? E agora se revela essa nova face aí, né? Desse incidente envolvendo esses pagers, né? Obviamente, nós não podemos afirmar categoricamente que o responsável por esses acontecimentos seja Israel, né? Mas é isso que a imprensa noticia. Agora, o que eu vejo, assim, na minha visão, é que isso, sem dúvida, é uma ação militar, né? Que ocorre em um contexto de uma guerra irregular, né? E isso aí é histórico, é significativo. Isso aí vai entrar para os livros, vai entrar para a história, e nós ainda vamos ver muitas evoluções aí desse assunto, né? Então, do que a gente pôde verificar aí, né? A estimativa é que tenham sido colocados explosivos ou até mesmo um dispositivo do tipo vírus que aumente a questão do aquecimento desses aparelhos eletrônicos e que tudo isso redunde na explosão desses aparelhos, né? E o que se sabe é que a maioria desses aparelhos eles teriam sido importados pelo grupo libanês Hezbollah meses antes das detonações que começaram a acontecer a partir do dia 17 de setembro, né? Dá para a gente dizer também, assim, com muita clareza, né, que isso caracteriza uma violação da segurança sem precedentes para o Hezbollah, né? Eles não esperavam isso, né? Que viu esses milhares de aparelhos sendo detonados, né? Eu acho que a estimativa aí, ela varia, alguns falam em 15 mortos, 20 mortos, 25 mortos, 30 mortos, da ordem aí de 3 mil feridos, né? E nos causa, assim, curiosidade o fato de, inclusive, um diplomata estar portando um desses aparelhos que explodiu, né? Que explodiu. Também do que a gente pode ver aí pela imprensa e lendo aí os diversos sites que noticiam o ocorrido, dizem que principalmente depois dos episódios envolvendo o Estado de Israel no ano passado, as lideranças do Hezbollah elas chegaram à conclusão que os celulares eles não seriam mais um meio seguro de comunicação e que a migração para os pagers, em tese, iria lhes proporcionar aí um nível de segurança nas comunicações maiores. Consta aí também que teriam comprado um lote de Taiwan, importado esse lote, né? E restam dúvidas, né? Assim, esses pagers, eles receberam efetivamente uma pequena carga explosiva, né? E o fato, assim, que eu penso que é muito relevante é que no imaginário coletivo das pessoas, o medo ele começa a se espalhar em função de um efeito surpresa escabroso, né? Eu comentava hoje no trabalho que vai chegar o tempo que nós vamos ficar com receio de atender uma ligação ao telefone celular ou colocar o celular próximo da nossa cabeça, né? Eu vejo assim que no que tange a geopolítica, isso é muito significativo, né? E que nós temos que ficar atentos para uma possível escalada na região, né? Que é uma região conturbada, é uma região tensa, né? E esse fato é mais um ingrediente ponderável, um ingrediente de valor naquela questão tão sensível aí que envolve Israel, Líbano, etc. Gostaria que tu passasse aí a tua percepção sobre o assunto, né?
para que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Mendes. De fato, como você colocou, essa questão é bastante intrigante. Eu, como médico, eu sou de uma geração que viu todos esses dispositivos eletrônicos nascerem, se desenvolverem, serem abandonados, serem substituídos por outros. Então, para você ter uma ideia, antigamente, quando a gente estava no regime de sobreaviso como médico, ou seja, você não está no hospital, mas você está numa escala que tem que atender prontamente o telefone e ir para o hospital para operar uma pessoa, por exemplo. Então, antigamente havia um bip, era uma maquininha quadrada, ficava presa na cintura e ele tocava um alarme sonoro, acendia uma luz vermelha, você tinha que se dirigir a um telefone público, ligar para a central, dizer o seu código, era um código de letra e número, alfanumérico, e aí a central te passava o recado, e o recado era um número de telefone. Você tinha que ligar novamente para esse outro número para pegar o recado. Quem não tinha isso aí, Mendes, tinha que ficar em casa do lado do telefone residencial. Na época havia muito telefone residencial, hoje praticamente já não se usa mais. Pois bem, o pager veio depois, veio substituir o bip, porque o pager passava um texto. Então eu tive vários, durante um bom tempo. E, eventualmente, foi preciso fazer algum reparo ou ver alguma coisa da bateria, e eu já vi esses pagers abertos, eles simplesmente não têm lugar para você colocar nem 20 gramas de alto explosivo, 10 gramas de alto explosivo, popularmente conhecido como C4, não tem lugar. Então, como o evento explodir esses aparelhos já não é novidade, nós temos aí N relatos, inclusive de celulares comuns, explodindo durante a recarga, o que penso que aconteceu tenha sido alguma alteração de sistema elétrico levando a bateria a um estado crítico de aquecimento e consequente explosão. É o que penso, mas não sou especialista, isso aí é apenas um juízo de valor, uma opinião de quem já trabalhou muito tempo com pager, né? O que me causa de preocupação são aqueles limites, não é, entre as ações, entre os estados legalmente constituídos e o enfrentamento de uma ameaça totalmente assimétrica como o terrorismo, por exemplo. Não sabemos, e provavelmente nunca vamos saber, o grau de monitorização, o grau de controle de quem teve a ideia de usar esses pagers como arma, se tinha efetivamente o controle de onde estava, em que ponto, uma localização por GPS, por exemplo. Ainda assim, impossível dizer quantos inocentes estariam do lado. Temos uma notícia de... Isso é uma questão sensível, né? É muito Você imagina um pager desses num avião em decolagem. Essa é a outra grande preocupação. Você vê, já há registro de morte de crianças, por exemplo, e na questão da aeronave, eu fico pensando o seguinte, se algum desses 5 mil pagers, por exemplo, não estiver de fato nas mãos de alguém ligado ao terrorismo, tenha sido usado como moeda de troca para alguma coisa, e amanhã ou depois um aparelho desse apareça numa bagagem que vai ser embarcada numa aeronave. Até onde se sabe, não tem nenhum requisito de restrição a um pager. Vai ter se esse pager contiver material explosivo. Isso é detectado em aeroporto. O cão farejador identifica. Agora, um circuito alterado para produzir um defeito que leve à explosão de uma bateria, isso é indetectável pelos mecanismos normais de segurança de aviação atualmente. Ou seja, ingressamos com mais um passo firme num mundo de incertezas, aonde, como tu disseste muito bem, amanhã ou depois, do jeito que vai, atender ou portar um telefone junto ao corpo já vai ser objeto de algum grau de preocupação. Ah, mas esse negócio acontece lá no Oriente Médio. Sim, mas e as escalas? E as conexões internacionais? Elas acontecem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, isso é realmente algo extremamente preocupante. Me parece, de certa maneira, uma arma, um tipo de arma sem controle. Eu vou usar a comparação aqui do campo minado, da mina terrestre. A mina terrestre, pelo menos, ela está enterrada em algum lugar, ela não vai sair andando, se locomovendo. Se souber onde é o campo, ele pode ser desminado, pode ser isolado. Agora, um artefato que intencionalmente pode explodir por um comando eletrônico com a capacidade de ser colocado em qualquer lugar é bastante perigoso e não podemos esquecer, né, Mendes, que se dá a ideia também para o outro lado. Né? Se dá a ideia para o lado
lado do mal, né? Para o lado justamente que se tenta combater, né? Estou vendo aqui que A nossa amiga pergunta se é Rosenita uma nova Pitts, modalidade de guerra. o que eu penso, minha querida Rosenita, que está contribuindo aqui conosco, olha, é mais uma faceta dentro de uma guerra assimétrica, uma guerra que não tem simetria de um lado para o outro. Um lado ataca com mais tecnologia, o outro com menos, um lado acaba sendo mais efetivo, o outro não, enfim. Mas um efeito novo, não tínhamos tido notícia desse tipo de uso, não tínhamos tido notícia desse tipo de uso, com nada comparável em tempo recente. O que havia no passado eram os artefatos explosivos com dispositivo de tempo que explodiam depois de serem enviados. O Japão, por exemplo, na Segunda Guerra, enviou balões de papel com um estudo muito bem feito das camadas de vento na alta atmosfera. Esses balões eram lançados do Japão e atingiam os Estados Unidos continental, fizeram vítimas. Houve uma família que viu esse balão cair ao solo, se aproximou para ver o que era, o dispositivo explodiu. São as únicas vítimas em continente estadunidense durante a Segunda Guerra por um artefato desse. Agora, como a gente está vendo aí com pagers, eu confesso que eu nunca vi. Tá bem. Eu queria aproveitar, Mendes, você quer acrescentar alguma coisa desse tema ainda, não? Não, eu acho que o amigo conclui aí e a gente já passa para o próximo, para a gente tentar cumprir a nossa meta aí dos horários. Claro, vamos sim. Eu concluo só dizendo que eu estou muito preocupado com o destino desses 5.000 dispositivos aí, né? Muitos explodiram, não tem mais 5.000, tem menos, agora é muita coisa. E outro detalhe, né? A gente sabe que em qualquer guerra a primeira coisa que desaparece é a verdade, a realidade. E acesso à informação do que realmente aconteceu não vamos ter tão cedo. Mas vamos lá, vamos seguir com a pauta. A gente tem agora aqui essa questão que aconteceu durante a semana, durante um debate político, a candidatura à prefeitura. Eu tô rindo porque eu tô lembrando da cena. A cena a cena é tragicômica, bizarra. Né? É bizarra. A cena que acontece lá na candidatura à prefeitura de São Paulo, onde dois candidatos, candidato da Atena e candidato Marçal, chegam ao que seria ali a contenda física, né? Havia de fato o fenômeno da cadeirada, né? O evento da cadeirada, e aí consequências muito, para não usar outra palavra, interessantes, né? Como os debates posteriores com cadeiras aparafusadas. Eu não sei se isso é piada ou se isso é realidade, né? A Ana brinca aí, alguém teve notícias da cadeira, se ela passa bem? Se ela passa bem. Ela parecia uma cadeira bem saudável, né? Bem forte, ela deve estar bem. Mas, enfim, é aquela questão, né, Mendes, que a gente falou aqui quando criou o Brasil pela Razão, é a proposta do debate cerebral. O que é debate cerebral? É o debate que não é com o fígado, não é com as vísceras, é um debate racional. E lembrar que eu posso não concordar com aquilo que tu falas, mas eu vou morrer defendendo o teu direito de falar tudo que você quiser falar do oposto daquilo que eu penso, né? Isso é um princípio democrático. E eu vejo, às vezes, sabe, meu amigo Mendes, que o que está faltando aqui no Brasil, principalmente para governantes, é lembrar que governar para quem nos elege é o normal. Agora, a conquista é governar para quem votou justamente no outro candidato. E lembrar que o país é um só. Não adianta a perpetuação dessa divisão de coisas, né? Você veja, o Brasil está um país dividido, politicamente falando. Os Estados Unidos, já comentamos isso, está dividido. Isso é péssimo, isso não é nada bom. E se pelo menos as pessoas não se odiassem, agora veja, tem hora que a coisa sobe a cabeça, não a cabeça cerebral que nós estamos falando, mas nosso amigo Everton aí, o gringo, fala que já tem até anúncio no Mercado Livre da cadeira. Meu Deus. Ferve o cérebro, né, com os humores aquecidos, e aí chega a um ponto desse. Mas eu queria lembrar, né, que o que, na verdade, as cidades precisam é de bons debates, boas ideias, bons projetos. Mas, já que o tema não é esse, o foco é exatamente o evento que aconteceu, eu queria ouvir aí de você a tua avaliação, né, de como é que se deu esse cenário entre os dois contendores, vamos dizer assim, os dois debatedores,
eu nunca tive a oportunidade de falar com o candidato Marçal, mas com o candidato da Atena várias vezes, sempre de maneira muito cordial, muito franca, muito boa, tanto em entrevista quanto lá, mesmo na sede da Band. O que é que você pensa disso aí, Mendes? Qual é a tua visão do evento? Esse evento, para mim, ele é triste. É triste na medida que ele mostra que essa política da lacração, ela tem efeito. Ela gera empatia num grupo grande de pessoas. E um país da dimensão do Brasil, com as aspirações do Brasil, que tem todas as condições para ser um grande país no concerto mundial, quando envereda a sua política para esse tipo de lacração, é uma coisa lastimável, né? Eu tive a oportunidade, no governo anterior, de trabalhar os 4 anos na vice-presidência, e desde janeiro do ano passado eu migrei para o ambiente do Legislativo. Hoje eu trabalho no Senado Federal e convivo nesse ambiente político. Então, uma coisa que eu já tenho como verdade absoluta para mim é que o Brasil, para crescer, ele precisa desescalar essa polarização, essa divisão, né? As pessoas, e principalmente os políticos, os jovens políticos, esses que usam demais das redes sociais, eles precisam perceber que na política nós temos sim adversários. Nós não precisamos ter inimigos. Nós temos que entender a figura do adversário político. Quando nós migramos a percepção para o inimigo, nós estamos descambando, né, um caminho que foge até daquela tradicional realpolitik, né? Então, isso não é bom de maneira alguma. E assim, a leitura que eu faço do candidato Pablo Marçal, sem dúvida, é um fenômeno. É um camarada que sabe muito bem usar a narrativa, as redes sociais, fala com desenvoltura. Mas, na minha avaliação, ele está mirando alvos mais longínquos, né? A Prefeitura de São Paulo, para ele, é um degrau. Ela não é o final da missão. Ele cobrando um pouco. Será que 2026? Não sei. Mas a minha percepção é que, de maneira certa ou errada, ele conseguiu e vem aumentando, ele obteve notoriedade nacional, né, com isso. Então, é um camarada que está despontando. Hoje mesmo eu recebi um vídeo dele em que ele fala do ex-presidente Bolsonaro e tenta dar uma tendência de alinhamento, mas, sem dúvida, é uma grande interrogação. Eu lembro que aí, no século XIX, né, quando duas pessoas assim dessa envergadura na sociedade, dessa envergadura na política, se ofendiam, se difamavam, se caluniavam, a coisa era resolvida num duelo, né? A coisa era resolvida no duelo. Acho que até o deputado lá, o Príncipe, comentou isso aí esses dias. E hoje, a ofensa, a difamação e a calúnia, ela foi banalizada. Deixa eu ver o que o André fala aqui. O que me impressiona e causa perplexidade é que, se eleito, esse candidato precisará de resiliência para enfrentar as adversidades, adversários. Então, esses dois candidatos, eles estão disputando uma eleição para que sejam os gestores da maior cidade da América do Sul. Maior cidade da América do Sul. Né? Então, a gente aqui do nosso lado, a gente se pergunta com que maturidade, com que resiliência, com que capacidade, né? Agora, já me encaminhando aí para a conclusão das minhas percepções sobre isso, a questão da cadeirada, para mim, é inadmissível. E as provocações do Marçal
são insuportáveis, né? Então, é uma questão triste, uma questão lamentável. As pessoas que estão aqui nos escutando, eu acho que elas podem ajudar conversando nas famílias e passando essas impressões nas redes, porque nós não podemos prosseguir nessa toada, né? Esses ataques, não é isso o futuro, né? Nós precisamos primar pelas nossas leis, primar pelas regras, primar por um debate sadio, propositivo, de ideias, de projetos. Nós estamos caminhando aí para o dia 6 de outubro, uma eleição, as pessoas vão votar. Precisam selecionar seus candidatos, candidatos que sejam ficha limpa, candidatos que não tenham um histórico negativo, candidatos que tenham projetos e sejam capazes de implementar esses projetos. Essa é a minha ideia aí sobre essa questão. Gostaria de fechar e apresentar alguma coisa, Barra? Eu queria acrescentar, né, que no ponto específico, né, que a gente está abordando, afinal de contas a chamada do tema foi justamente essa, o evento da cadeirada, realmente a Ana está colocando aqui uma falta de respeito para com os eleitores, para com quem está assistindo. Sem dúvida, Ana. Sem dúvida. E aí eu coloco o seguinte, né? Eu sinceramente não ouvi propostas naquele curto espaço. E isso, aliás, eu vou pontuar, a gente tem observado muito isso em debate político. Perde-se normalmente o tempo do debate para tecer críticas e ataques ao outro candidato, geralmente aquele que possa ter ali uma maior probabilidade de ser realmente o vencedor, ou enfim, ou até não sendo por questões às vezes pessoais, né? Então, o que acontece? Não tem plataforma, não aparece a plataforma, a proposta, aparece ataque. E o ataque, às vezes, é um ataque que vai em direção à pessoa. Não mais, digamos assim, a figura do gestor, mas a pessoa. Então, critica alguma característica física, critica alguma característica moral, critica se teve ou se não teve alguma conduta na esfera pessoal. A Rutilé, ela fala aqui o seguinte: não há para onde correr. É mais do mesmo que seria o Nunes. Tem ainda o invasor de terras do Lula ou arriscar no Marçal. Um empresário muito inteligente que pede chance para um câmbio. É complicada a situação da eleitora. É complicado. Eu acho que fica complicado. Agora, uma coisa é certa, não se assistiu ali nenhum tipo de proposta. O fato de se ter uma coletividade grande de pessoas que seguem em redes sociais, etc., logicamente ela é considerável. Agora, há que se saber o porquê se segue. Então, muitas vezes, pode haver uma sintonia na forma da pessoa falar, nas coisas interessantes que diz, etc. Isso é uma coisa. Não necessariamente isso se transmite em voto. Eleição é uma outra questão. Então, acho que é sempre importante lembrar que nas eleições o que nós estamos escolhendo é alguém que vai gerenciar a nossa vida, o nosso dia a dia. Então precisa ser feito com seriedade, precisa ser feito com urbanidade, precisa ser feito com conhecimento do que aquela pessoa está propondo e com certeza não daquela maneira. A síntese que eu faço ali para encerrar esse tema, nós temos mais dois ainda para tratar, é que um dos candidatos, no caso o candidato Marçal, faz um convite. E isso está claro ali. Faz um convite para que o outro candidato se manifeste fisicamente, já que ele dizia que ele não reunia coragem para tanto. E o outro candidato se manifestou, talvez não da maneira que o que convida previa, né? Usou ali um utensílio da mobília que estava ali à disposição e que, aliás, depois declarou que entendia que havia errado, embora não tivesse arrependimento. Conheço relativamente proximamente o candidato da Atena. O que vi ali foi uma reação, conforme ele mesmo disse, né, uma reação humana, mas que poderia ter tido consequências até mais sérias, não há dúvida nenhuma, e portanto, não é por aí, né? Não é o caminho da violência que vai trazer absolutamente nada, como também não é o caminho da lacração. A lacração pode ser interessante para outras coisas, para conseguir seguidores na internet, pessoas que acham interessante, mas lacração realmente não parece item
imprescindível ao gestor público. Muito pelo contrário, o gestor público geralmente tem tanto trabalho, que ele fica mergulhado nesses desafios e pouco tempo sobra para ele realizar eventos mirabolantes em redes sociais. Né? É o que penso. Tá? A Pris deve ser Priscila Nobre, eu acho. Ela faz um comentário bacana, que ela fala assim que a gente tem que ter cautela com esse tipo de conduta, né? E lembrar que na próxima corrida presidencial, né, 26, a tendência é que tudo seja um caos. Realmente, é complicado. E tem que lembrar, né, Mendes, que tem a tal da inteligência artificial que vai confundir outro ingrediente. Vai confundir cabeças nas propagandas, nas mensagens, isso tudo vai acontecer. E a outra coisa é a seguinte: nesse contexto de manutenção de estados, de divisão nacional, se quem entra, o próximo que entrar, mantiver isso, ou seja, tentar governar somente para aqueles que o elegeram e esquecer da outra parte da população, sempre haverá espaço para o discurso de ódio, sempre haverá espaço para essa coisa imunda de nós e eles, nós contra eles. Gente, é Brasil. É Brasil. O país é um só. Não dá para passar uma régua no meio e daqui para lá mora A e daqui para cá mora B. O país é um só. E nós precisamos de todo mundo. O país é muito grande. É isso aí. Precisa de todo mundo. Bom, eu vou fechar aqui, dando meu pitaco aqui, minha opinião para o Everton, que ele fala assim, essa agressão não deveria o Datena ser conduzido a uma delegacia. Eu vejo que os dois deveriam ter sido conduzidos a uma delegacia, porque um, salvo o outro juízo, lesão corporal, leve, levíssima. E o outro, crime de injúria, calúnia e difamação. Então, eu acho que a derivar para essa questão criminosa, investigativa e policial, os dois deveriam ter ido para a delegacia. Vamos muito bem. Agora o canal para horário de verão. Horário de verão. Mexe com todo mundo. Horário de verão. Então, bom, apresenta para nós aí, Mendes, o cenário do horário de verão. Eu vou começar aqui dizendo que eu gosto do horário de verão. Para mim, o dia rende no horário de verão. Eu gosto de chegar em casa, ainda ter sol, não chegar em casa no escuro. E, gaúcho como sou, me acostumei, cresci, vivi com o horário de verão, né? E a gente, antes de falar desse assunto, foi tentar buscar aí um histórico disso, né? Então, essa questão da determinação do horário de verão, prós e contras, ela é antiga, né? Isso não é de agora, vem aí há pelo menos 80, 90 anos, né? E no governo passado isso aí entrou em stand-by e voltou à pauta aí do governo de turno, particularmente pela seca severa, né, deste ano, que tem prejudicado aí a geração da energia, principalmente a partir da fonte hidrelétrica, né? E nessa semana, o ministro de Minas e Energia aí do atual governo, Alexandre Silveira, ele disse que a volta da política do horário de verão, deixa eu ver como é que ele falou, aspas, passa a ser uma realidade muito premente, né? A Ana fala, eu adoro porque tenho mais tempo para cuidar do jardim. É isso aí. Bom, eu fui tentar buscar dados estatísticos, né, e achei uma pesquisa sobre isso. E a pesquisa diz o seguinte, né, dado estatístico. O levantamento mostra que o horário de verão é bem visto pela maioria das pessoas. Uma pesquisa feita semana passada com 3.000 pessoas, ela indicou que 54,9% dos entrevistados, quase 55%, são favoráveis à mudança do horário de verão, ainda nesse ano de 2024. E os maiores índices de apoio foram observados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? No Sudeste, o índice de apoio é 56,1%, no Sul, 60%, e no Centro-Oeste,
Oeste, 40,9%. Né? Então, somando as três regiões, aí chega naquele número aí de 55,74%, favoráveis ao adiantamento dos relógios. Né? Não temos aqui dado técnico sobre a real economia de energia, né? Mas 40% das pessoas, aí, pessoas médias na pesquisa, apontam que achariam interessante para a questão da economia da energia elétrica e de outros recursos, né? E aí o assunto está parado no seguinte pé, né? Que é possível o retorno do horário de verão no Brasil ainda esse ano, né? Como recurso para ajudar na operação do sistema elétrico nacional, né? Pode ter outros efeitos em outras atividades, inclusive adversos. E hoje parece que o TSE entrou no circuito dizendo que a decisão do horário de verão só poderá ser efetivamente tomada após o segundo turno das eleições municipais. Né? Então, isso aí foi o que a gente levantou. Passa a tua visão aí, meu amigo. Tem essa questão, né, Mendes, de que há uma aceitação por parte da população grande, etc. Mas vamos lá, vamos voltar para a base da pirâmide. Na base da pirâmide, ou seja, aonde a gente está tratando dos aspectos mais comezinhos da vida, horário é horário, manhã é manhã, noite é noite, sol nasce, sol se põe. E isso aí, num país tropical como o Brasil, normalmente dá, ao longo de todo o ano, um período de insolação, um período em que o sol domina, bastante significativo. Vamos lembrar que lá nos polos do planeta, né, é praticamente 6 meses com bastante luz, 6 meses de noite. Tem lugar, aliás, que é 6 meses de noite efetivamente. Mas aqui nos trópicos a gente tem uma área solar maior. Perfeito. O Brasil é muito grande. E embora o nome seja realmente República Federativa do Brasil, quando a gente fala de federação, uma maior independência entre os estados, nós vamos observar isso nos Estados Unidos, por exemplo, onde lá tem inclusive as constituições estaduais. Então é um modelo um pouquinho diferente do nosso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que num país gigante como o Brasil não vai ter solução boa para o país inteiro e que agrade ao país inteiro. Eu vou dar um exemplo muito claro, lá do Rio de Janeiro, que é o meu estado, a minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro. As pessoas, graças à inexistência de um modal de transporte melhor, vamos relembrar, nós falamos isso no nosso episódio número 3, salvo melhor juízo, que tratamos da questão de modal de transporte. O Rio de Janeiro tinha bonde, o Rio de Janeiro tinha ônibus elétrico, o Rio de Janeiro tinha trem para todo lado, o Rio de Janeiro tinha uma rede de transporte pública, como o Brasil também tinha, e que ao longo do tempo foi perdendo e ficou na mão do transporte rodoviário eminentemente. No Rio de Janeiro também tem trem, tem o VLT, veículo leve sobre trilhos, mas é um trecho muito, muito curto. E aí vieram soluções como criar freeway para ônibus, né, o chamado BRT, enfim. Mas ainda assim o modal do transporte do trabalhador é muito complicado. Então, pessoas que moram nas zonas satélites do Rio de Janeiro, aqui no Planalto a gente chamaria de cidade satélite de Brasília. Lá no Rio de Janeiro, nos bairros satélites da periferia, pessoas têm que acordar muito cedo, porque vão levar 2, 3, às vezes 4 horas para chegar no local de trabalho. Durante a vigência do horário de verão, isso significa despertar com a noite sem luz, não tem sol, não tem nada disso. E no Rio de Janeiro, infelizmente, a questão da segurança pública ela é mandatória no processo de tomada de decisão de qualquer gestor, porque até hoje não teve solução. Vocês vejam que está no noticiário agora, infelizmente, o pai e a filha de Belo Horizonte, que não conhecem a realidade do Rio de Janeiro, vieram ao Rio de Janeiro em veículo próprio para poder, parece que atualizar um visto de passaporte, uma coisa assim, parece que a menina iria viajar como presente de aniversário. O GPS do aplicativo de ruas, né, o aplicativo de trânsito, direcionou para um lugar, porque afinal de contas o GPS ele faz o quê? Ele mostra o caminho mais curto. E por desconhecimento, esse
esse pobre pai, entra numa área onde o poder do Estado Olha, não olha, está... olha, temos aqui uma presença ilustre aqui no nosso bate-papo. Minha chefe de gabinete, a deputada Lisiane Bayer. Obrigado, Lise. Estamos aqui conversando sobre horário de verão. Um abraço. Bem-vinda, deputada. E aí, voltando, esse pai ele entra numa zona dominada pelo crime organizado e, para resumir, ocorre um disparo de arma de guerra. Quem é aqui de Brasília não convive com isso. Vê a Polícia Militar do Distrito Federal dando seu serviço, aliás, cumprimentos à PM do DF, usando arma de mão. No Rio de Janeiro, todo e qualquer policial tem o seu fuzil à mão, que é uma arma de guerra. Não é feita para uso urbano, mas no Rio de Janeiro não tem outro jeito, porque a criminalidade está com um fuzil antiaéreo, capaz de derrubar a aeronave. Então, o que acontece? Esse veículo é alvejado e essa moça está, nesse momento, lutando pela vida na UTI do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Nossos cumprimentos à valorosa equipe do Getúlio Vargas. Espero que salvem essa moça. Mas onde eu quero chegar? Segurança no Rio de Janeiro, Mendes, é fator determinante. Então, realmente, durante o horário de verão, as famílias, os pais, as pessoas, as meninas que precisam ir para a escola, os meninos que moram em áreas mais distantes, vão fazer isso sem luz absolutamente nenhuma. Uma iluminação pública nem sempre é boa, e aí a questão da segurança é muito determinante. Durante o horário de verão, eu tenho certeza que o coração de todo pai e toda mãe fica apertado vendo o que vai acontecer saindo de casa como se fosse de noite. Porque pode ser o verão que for, 4 da manhã, o céu está pretinho. Então, é um problema. Agora, é o que eu digo, o modelo brasileiro não há essa questão da independência plena dos estados. Então, o que for determinado, talvez haja ali um escalonamento de regiões e, claro, será feito. Agora, essas questões de economia, nós vamos nos reportar. Quem tiver curiosidade de assistir, veja o episódio número 3, em que nós abordamos. O Brasil, infelizmente, continua ainda muito refém do modal hidrelétrico, que agora, no período de seca, está muito complicado gerar energia elétrica. Os rios viraram praticamente avenidas, onde se caminha a pé. Então, Exatamente. Não é possível mais as represas gerarem energia elétrica. Então, uma saudação aí ao amigo Daniel Pereira, que está também nos assistindo. Um abraço, Daniel. Então, veja, termoelétrica, aciona a termoelétrica, ou seja, acionou a termoelétrica, você vai queimar combustível fóssil, vai aumentar o efeito estufa e vai fazer o que temos agora, não tem outro jeito, bandeira mais alta nas tarifas. As outras energias, por exemplo, a energia fotovoltaica no Brasil hoje está até bem, está indo bem, percentual elevado, significativo. Mas temos que avançar na energia eólica. Em algumas áreas do Brasil, no Maranhão, por exemplo, tem a possibilidade da usina de Maré, a usina Marimotriz. É possível fazer. E o próprio programa das usinas nucleares, que a gente fala isso, aí muitas vezes as pessoas, poxa, mas vocês estão defendendo energia nuclear. A energia nuclear, para gerar energia elétrica, ela é bastante eficaz, tem baixo impacto ambiental. Precisa, é claro, ser mantida dentro de uma segurança operacional. Claro que sim. Mas é importante. Veja o que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha, por exemplo, ela entrou no processo e porque tinha entrado num processo de ir fechando suas usinas nucleares geradoras de energia elétrica. Já está revendo a decisão. Já está revendo. Então, nesse momento aqui no país, eu realmente espero que a decisão tomada seja a melhor possível, mas é aquilo que eu digo, não tem a ver com o ciclo biológico natural do ser humano. Eu, como médico, preciso dizer isso. Tem a ver com a questão de uma economia de energia. Perfeito. Tem outra questão, interfere com o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é aquele que o ser humano tem, está lá na genética do ser humano, de a luz do sol influenciar o nosso cérebro, gera uma série de respostas hormonais e a gente se conduz durante o dia e depois vai diminuindo esse ritmo para que possamos dormir. Isso é também alterado. E agora, com essa lembrança excelente que o Mendes teve, houve agora uma questão também eleitoral. Ou seja, é uma possível decisão de evitar usos eleitorais de medidas, postergando até mesmo essa decisão para um período
eleitoral. Então, é uma situação complexa, mas eu tenho certeza, espero, né, que seja tomada a melhor decisão. Eu aqui revelei a minha opinião. Eu vejo um pouquinho essa história do horário de verão com uma certa reserva, mas, é claro, seguiremos conforme seja determinado aí pelas autoridades. É isso aí. Muito bem, vamos nos encaminhar aqui para o nosso quarto e último tema dessa conversa de hoje aqui, do Brasil pela Razão, no nosso episódio 4. E é um tema que tem sido recorrente, a gente tem tocado nele desde o primeiro episódio, porque a gente está sentindo na pele os efeitos dessa questão, que envolve aí a questão climática, a questão ambiental, as queimadas e os incêndios no Brasil. Então, eu comentei no trabalho que na madrugada de segunda para terça-feira, aqui em Brasília, eu moro aqui na região do Lago Norte, eu acordei por volta de 3h30, 4 horas da madrugada, com dificuldade para respirar. E dentro da minha casa, o cheiro de fumaça, o cheiro de queimada, era um negócio absurdo, muito ruim, muito ruim. A gente não sabe se fecha a casa, se deixa a casa aberta, se liga o ar-condicionado, se liga o umidificador, o que faz, né? Assistimos ali naquela região da água mineral, da Floresta Nacional ali, um incêndio de proporções muito grandes, um incêndio que demorou aí pelo menos 2 ou 3 dias para que se pudesse dar um combate. Hoje a situação em Brasília já se encontra um pouco melhor, mas hoje de manhã mesmo, meu quintal, no chão do quintal, muita fuligem, muito resíduo de queimada. Então, uma situação que chegou na nossa vida, bateu na nossa porta. A minha mãe mora em Porto Alegre, também revela lá que o céu em Porto Alegre ele está encoberto de fumaça, não está encoberto de nuvens. Isso aí se registra em outras cidades do país, né? E o primeiro ponto que eu gostaria aqui de destacar, essa é a minha avaliação pessoal, obviamente, né? E por ela eu sou responsável, é que a questão das mudanças climáticas é uma realidade mundial. Na minha visão, quem discorda disso ficou lá no século XX, né? Então, hoje em dia, nós temos que entender que a mudança climática ela está posta e está presente. No governo passado, entre 2019 e 2022, eu tive a oportunidade de estar integrando ali as equipes do Executivo e participei como integrante do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Nesse conselho, nós formulamos diversos documentos, propomos políticas públicas, realizamos operações interministeriais, como a Operação Verde Brasil 1, Operação Verde Brasil 2, Operação Samaúma, e utilizamos todos os meios e recursos disponíveis para minorar a questão das queimadas no Brasil, particularmente na região amazônica. Minha visão do que está acontecendo hoje. Então, o governo de turno sabe do que está acontecendo, mas não vejo articulação, não vejo movimentação. O governo de turno sabe que as queimadas, em maior ou em menor intensidade, as que têm sido registradas esse ano, elas são históricas. Então, nós estamos vivendo uma questão séria e complexa. Essa semana, o governador aqui do Distrito Federal, ele fez uma postagem, e eu vou ler aqui parte da postagem, porque eu concordo com o governador Ibanez, que ele fala o seguinte: o presidente revela não só desconhecimento, como também insensibilidade diante do efetivo do trabalho do Corpo de Bombeiros de Brasília, da Defesa Civil e de outros agentes envolvidos, que se dedicam diuturnamente a combater os focos de incêndio, tal. E aí, fala inclusive em desleixo com o Parque Nacional, que é uma área federal. Então, eu vejo aqui no Distrito Federal um trabalho impecável do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal.
Conheço vários homens e mulheres que trabalham no Corpo de Bombeiros e essas pessoas há dias mal dormem e mal comem. Então, a minha admiração, o meu respeito a todas essas pessoas, não só aqui de Brasília, mas vou falar especificamente de Brasília, que estão longe de suas famílias, respirando um ar insalubre, utilizando de todos os meios possíveis para tornar a vida das pessoas e da sociedade minimamente mais saudável no que tange a questão da nossa qualidade do ar aqui em Brasília. E eu me manifestei nas minhas redes sociais, parabenizando o governador Ibanez pela coragem de se manifestar. Uma manifestação pertinente, educada, técnica, sem proselitismo político barato e autoexplicativo. E, na minha visão, hoje em dia, vejo pouca ação, pouca resolubilidade e um grande nível de descoordenação em nível nacional para atacar essa realidade. Vamos lembrar que o Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente gerenciam muito de perto essas questões. O antigo ministro da Justiça hoje está no STF. E o atual ministro da Justiça, eu particularmente, não o vi se pronunciar efetivamente sobre a questão. Então, para mim, a questão é grave, a questão é séria, ultrapassando as questões políticas. Nós precisamos partir para planejamentos centralizados, execução descentralizada, porque o que nós estamos assistindo é uma triste crônica de tragédia anunciada, né? E pobre Brasil. Então, eu quero aqui, antes de passar a palavra para ti, Barra, mais uma vez, porque tenho visto isso, conheço as pessoas, dedicar aqui a minha reverência, o meu respeito, a minha solidariedade a esses servidores que estão atuando no combate ao fogo, no atendimento à saúde, sob condições adversas. E, em particular, ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Parabéns para vocês e muito obrigado pelo serviço que vocês têm realizado. Passa as tuas percepções, Barra, sobre essa questão, por favor. Eu quero primeiro cumprimentar aqui a nossa amiga, a Priscila, acredito que seja Priscila, que estava pontuando ali, né, a preocupação com o aumento das doenças respiratórias, né? Então, veja que coisa terrível. Nós saímos de uma pandemia da Covid-19, que, embora tivesse outras manifestações clínicas, claro que o sistema respiratório foi o mais atacado e foi o que, infelizmente, levou mais de 700 mil vidas. E aí nós nos deparamos com uma crise climática, conforme, aliás, o Mendes já havia citado, que já trazia previsões por parte dos estudiosos, principalmente da área de meteorologia, já há alguns anos. Eu fiz uma revisão retrospectiva aí agora há pouco, nos últimos dias, e já há relatos até mesmo de 2, 3 ou mais anos atrás, de que esse período agora seria muito complicado. Vamos lembrar que o evento do Rio Grande do Sul acontece logo nos primeiros meses do ano. Enquanto isso acontecia, eu me lembro que comentei que nos Estados Unidos da América, na Índia, na Arábia, havia também uma onda de calor muito grande, com pessoas morrendo por conta disso. E nos Estados Unidos, por exemplo, incêndios. Eu não vou nem citar a Austrália. A Austrália tem isso de maneira mais frequente. Entretanto, este ano também, os fenômenos foram muito piores. Com o ar na péssima qualidade em que está, o que acontece? A doença respiratória é aquela que vai levar todo mundo, como está levando no dia de hoje. Cada vez mais as emergências dos hospitais estão recebendo pessoas com queixas respiratórias de todas as idades. Afeta muito o muito jovem e o muito idoso, né? Normalmente são as populações mais afetadas. Então já há um impacto grave para a saúde pública. Tem um outro impacto grave, que é o impacto de que aqui realmente na área do Planalto Central, a parte central do Brasil principalmente,
onde já há o período da seca normal que todo ano tem, e esse ano bastante anormal, muito mais extensa, nós temos a questão também de que as pessoas com essas toxinas que estão circulando no ar não conseguem ter o seu repouso, o seu descanso, aquele que repara a nossa energia e, consequentemente, também repara a nossa imunidade. Imunidade a quê? A qualquer coisa, a tudo. Isso não está se dando de maneira adequada. O sono fica raso, muitas vezes, conforme o Mendes citou, nós despertamos. Nós despertamos porque o nosso sistema nervoso central tem sensores, tem alarmes, que quando estamos, por exemplo, dormindo, e o nível de gás carbônico torna-se muito alto, o sono superficializa e a gente acorda. Então gera um mecanismo bola de neve em que a gente vai ficando mais suscetível a uma série de doenças, não necessariamente ligadas a questões de seca ou questões de fumaça e toxinas no ar, né? Então vejam, é um momento extremamente grave, extremamente delicado para a saúde pública brasileira e mundial. Mas fronteiras para fora, outras autoridades tomam conta. Fronteiras para dentro, somos nós. Então, é realmente uma situação muito delicada. O que às vezes passa é que deposita-se uma esperança muito grande na chegada de chuvas como fator resolvedor do problema. Não vai resolver o problema da noite para o dia. Nós estamos com áreas imensas do Brasil sem nenhuma cobertura vegetal, nenhuma. Áreas, inclusive, onde, se a chuva vier com grande intensidade, nós vamos rever problemas de encosta, vamos rever problemas das redes, onde houver rede de águas pluviais entupidas, alagamentos. Tudo isso aí pode acontecer em face da gente não ter mais a nossa cobertura vegetal em grande parte das áreas florestais do Brasil preservada, foi destruída pelo fogo. Nós temos uma questão que aqui no Brasil toma uma nuance perigosíssima, que é essa questão da ação criminal. Pessoas colocando fogo no mato. Algumas, muito poucas, por ignorância, mas ao que parece uma quantidade muito grande fazendo isso de maneira intencional. Então, primeiro, é um apelo à população, seja um vigilante da floresta, denuncie, faça a sua denúncia, você tem diversos canais com a preservação da sua identidade. A maioria desses casos em que a polícia, a justiça chegou às pessoas foi através de denúncia. Então denuncie e busque contagiar quem está à sua volta, que não pode fazer isso. Um pedacinho de cigarro jogado pela janela de um automóvel numa estrada se transforma no incêndio. Um caco de vidro quebrado faz um efeito lente de aumento com raio de sol. Caco de vidro quebrado. A garrafa PET jogada faz o efeito lente de aumento, o mato pega fogo. É preciso haver uma participação de todos nós. E no campo das autoridades que você citou, Mendes, é necessário que todas as autoridades estejam cumprindo com o seu papel nesse momento, com atitudes concretas, atitudes verdadeiras, porque o momento é de extrema gravidade. E outra, tudo que se ouve, tudo que se lê, tudo que se acessa de conhecimento é que esse estado de situações dramáticas de clima veio para ficar por um tempo, faz parte de um ciclo. Então, não é algo que as chuvas, agora de setembro, outubro, principalmente aqui no Planalto Central, vão literalmente lavar o problema. Não vão lavar. E a primeira chuva, eu quero aproveitar para advertir quem estiver nos acompanhando. Não se exponha à primeira chuva. A primeira chuva provavelmente será ácida e contendo todo esse lixo que está na nossa atmosfera. Muito cuidado com as rodovias, as estradas. Esse período todo sem chuva, o óleo está lá. E esse óleo vai flutuar nas primeiras chuvas. O piso vai ficar extremamente derrapante. Tem que ter muito cuidado. Aumentar o espaço de distanciamento do veículo, aumentar o espaço de frenagem, o pessoal de duas rodas, moto, bicicleta, outros veículos, muito cuidado, a situação vai estar bastante difícil. E lembrar, né, Mendes, que os danos ao meio ambiente
eu acho que foram essa semana, vamos dizer assim, centralizados na figura dessa anta, dessa jovem, né? Parece que é um adulto jovem, que foi encontrada com muita felicidade. Foi resgatada. A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil, pode chegar a 300 quilos, 2 metros de comprimento, e é o símbolo de que a natureza tenta sempre sobreviver, sempre fazer a sua parte. Agora, nós estamos, nesse momento, passando por atitudes muito complicadas com essa questão, tanto dos incêndios provocados, quanto uma sucessiva, longa tomada de situação, e a gente não consegue ver uma ação muito concreta no sentido de combater esses problemas. Esse estado de coisas veio para ficar por um tempo. E essa, que aparentemente é uma guerra já relativamente perdida, se aproximando do fim pelo ciclo natural de chuvas, não pode ter cobrado esse preço da gente em branco. Eu queria me solidarizar, como você fez, com as mulheres e os homens que integram os corpos de bombeiros militares de todo o Brasil, os brigadistas civis, os profissionais de saúde que estão tendo, nesse período, muito trabalho. Como você falou, estão longe de pai, de mãe, de casa, sem dormir, sem se alimentar e sem se proteger efetivamente, porque não há proteção 100% para quem está combatendo a área de fogo. Já tivemos heróis bombeiros que perderam a vida durante esses enfrentamentos e que, portanto, merecem absolutamente todo o nosso respeito e a nossa solidariedade. Lamentavelmente, Mendes, nós vamos ter que voltar a esse tema, acredito que na próxima semana, porque ele não terá ainda, penso, nos deixado para tratar de outros assuntos. Eu acho que a gente já vai ter que voltar. Uma situação crítica e complicada. Muito complicado. Chegando aqui, sim, olha aqui, ó, a Ana está lembrando os veterinários também. Exatamente, Ana. Foi eles que salvaram a anta, não é isso? Que agora está bem calma, está com as patinhas ali enfaixadas, né? O animal, eu acho um animal muito simpático, né? É um animal que até quando reclama de maneira bastante sutil, né? Quem assistiu ali ela sendo resgatada, coitadinha, ela emitia ali alguns sons mais agudos, e é o som que ela emite, é aquilo mesmo, mas pelo menos aquela foi salva, né? Está de luvinhas, é verdade, está com luvinha branca. Aquela ali foi salva, vários outros se perderam, não tiveram a mesma sorte, né? Infelizmente. Muito, muito bom, muito bom. Vamos ver as contribuições, se tem perguntas, não é isso, Mendes? Agradecer aqui o pessoal que chegou agora, a Patrícia, a Natália, ali tem a Lu Moratório, deve ser Luciana, Luciane. Obrigado, gente, obrigado por estarem escutando a gente aqui, compartilhando esse momento com a gente. Lembrem de nos ajudar seguindo a gente lá no YouTube, lá no canal, @o Brasil pela Razão, os nossos perfis no Instagram, o @a_torres e o @Coronel Paulo Mendes, que sou eu. A gente se propôs aí no finalzinho dar um espaço aí mais aberto para as pessoas perguntarem, e a gente gostaria agora de ouvir de vocês aí um comentário, uma sugestão, um assunto para o nosso próximo encontro da semana que vem, né? Antes da gente fazer aí a nossa despedida, né? Por término dessa missão de hoje, que era para ter durado 40 minutos, nós já estamos em 67, mas o papo tá bom. Essa troca é muito boa, né, Mendes? A participação de quem nos acompanha é que dá estímulo, né? E traz ideias novas também. Alguém, alguma coisa, alguma contribuição, alguma dúvida, algum ponto que gostaria de levantar? Eu acho que não temos mais. Já tá esgotamos o assunto. Essa hora já está todo mundo pela hora da janta, pela hora de tomar um banho, desacelerar e relaxar. Então, fica aqui o meu agradecimento
aos amigos e às amigas que participaram aqui dessa nossa conversa. Ó, o doutor Rodrigo aí, o homem que me recomendou a leitura do livro As 48 Leis do Poder. Bom livro, bom livro. Ô, Mendes, Oi. vou fazer um negócio aqui que vai te deixar intrigado. Diga. Entendeu? Nós não combinamos, Ah, mas você vai gostar e vai fazer coro. Eu queria mandar um abraço especial para as irmãs e os irmãos do grande estado do Rio Grande do Sul. agora sim. Então, o estado de onde vem aqui, meu amigo Mendes e família, vem Carim, vem as meninas. E por que isso? Porque, primeiro, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Nós falamos de crise climática, falamos dos problemas que o próprio Estado teve, falamos da nossa capacidade de reação. O Rio Grande do Sul tem pessoas que não se ajoelham, não se curvam diante das dificuldades, levantam a cabeça, trabalham duro, dão a volta por cima. E amanhã não tem live, mas amanhã é a data magna do grande Estado do Rio Grande do Sul, É isso aí. da Revolução Farroupilha. É uma data onde o civismo do Estado do Rio Grande do Sul aflora, bate mais forte no coração. E quem sou eu para falar disso? Eu sou um carioca, mas eu estou trazendo a lembrança e vou deixar então aí essas palavras. Estou vendo aqui que Marina também entrou agora. Vou deixar essas palavras aí no bom gauchês. Tchê, bate. Tá contigo, Mendão? Então tá bom. Então, amanhã é nosso 20 de setembro, né? E encerro aqui lembrando um pequeno trecho do nosso hino rio-grandense que fala o seguinte: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Muito obrigado a todos, um grande carinho pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima, nos sigam no canal, nos sigam nos perfis para a gente crescer e a gente conseguir levar cada vez mais informação de qualidade, ampliar o debate, sempre agregando uma conversa sadia e produtiva para todos. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Obrigado.